Prontinho. Compartilhar a tela com os senhores aqui. Vocês estão vendo aí? Tudo certo? Vou ocultar. Vamos lá, vamos começar nossa aula aí 01 aí da Polícia Penal da Bahia. A banca é a FGV. E aqui, Angel, a gente tem uma coisa muito interessante, a dor é tão necessária como a morte. Vamos lá, né? Voltaire. Sexta-feira, 21h10, iniciando aqui. Vamos iniciar com alguns problemas, certo? Nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão é uma questão de sequência, uma questão de PA. Professor, eu não lembro a fórmula de PA. É mais fácil você entender a fórmula do que você decorar a fórmula. Como assim, professor? Você vê aqui ó, que tem um X, eu tenho X, que é uma sequência aqui que vai de 2 até 98, e eu tenho Y, que vai de 1 até 97. Beleza? E aí, o que é que acontece? Eu quero explicar para vocês da onde vem o pensamento das fórmulas de progressões. Porque, como eu falei anteriormente, você não precisa decorar. A fórmula da soma dos termos, por exemplo, foi um garoto de 5 anos que descobriu, véio, na época. Então, você vai perceber que o pensamento por trás é muito mais simples do que você ir lá e decorar a fórmula. Então, por exemplo, se eu tenho uma sequência, por exemplo, 2, 4, 6, 8. Você concorda que do primeiro termo para o segundo termo, eu estou somando mais 2. Do segundo para o terceiro, eu continuo somando 2. E do terceiro para o quarto, eu somo 2. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero te mostrar aqui o seguinte: quantos termos eu tenho? Aqui eu tenho 4 termos. Consequentemente, quantas somas eu tenho? Essa soma eu chamo de razão. Então, isso aqui é o que eu chamo de razão. Você consegue observar que eu tenho uma soma de 3 razões. Ou seja, eu tenho 4 termos e 3 razões. Então, eu tenho, ou melhor, a soma de 3 razões. Então, eu tenho aqui a soma de 3 razões. Sim, professor, mas me diz aí, o que é que o senhor quer falar com isso? O que é que o senhor quer explicar com isso? Isso aqui vai servir para você encontrar qualquer termo na sequência. Então, você consegue observar que em uma sequência de 4 termos, eu tenho 3 razões. Em uma sequência de 5 termos, eu teria 4 razões. E se eu tivesse N termos? Ou seja, se eu quisesse descobrir qualquer termo na sequência. Então, se eu tenho aqui X, Y, K, Z, e assim sucessivamente, até chegar a, sei lá, a M, tanto faz. E aqui eu afirmasse para você que eu tenho N termos. N termos. Quantas razões eu teria? Eu teria N menos 1. Por quê? Pelo mesmo princípio. Se eu tenho 4 termos, eu tenho 3 razões. Se eu tenho 5 termos, eu tenho 4 razões. E se eu tenho N termos, eu tenho N menos 1 razões. Então, se eu quero descobrir qualquer termo na sequência, o que é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, a N é igual a A1 mais, porque é uma PA,
N menos 1, que é a quantidade de razões que eu tenho. Se eu tenho uma sequência de N termos, eu tenho N menos 1 razões. Multiplicado pelo valor da razão. É só isso. O pensamento que origina isso é muito simples. Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Tudo certo? Excelente. Deixa esse pensamento aqui, em stand-by. Beleza. Vamos lá para o pensamento da soma dos termos. Professor, eu não lembro a fórmula da soma. É curioso a história que vem por trás dessa fórmula. Toda fórmula, ela exprime uma ideia. E essa ideia ela tem que ter vindo de um pensamento, obviamente. E aí, o que foi que aconteceu? Quem trouxe essa fórmula pela primeira vez foi Gauss. Gauss, de acordo aí, né, com a história, era um menino daquele que tacava fogo na sala. E aí a professora não conseguia fazer com que ele ficasse quieto. E aí deu um exercício para ele. Ele falou assim, ó, Gauss, é o seguinte, eu quero que tu some, que tu me dê o resultado dessa soma. Aqui, ó. De 1 até 100. Uma pessoa normal, como eu, iria fazer isso aqui, ó. 1, mais 2, 3, mais 3, 6, e assim sucessivamente. Só que ele falou assim, pô, deixa eu até fazer um ajuste aqui nessa sequência. Mais 97, 98, 99. Deixa eu puxar um pouco para a esquerda. 100. Uma pessoa normal iria fazer o seguinte. Fala assim, pô, professor, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. O que foi que ele fez? Ele percebeu o seguinte, eu vou começar somando os extremos. Aí ele, pô, 1 mais 100, 101. Beleza. Aí ele vem 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Aí ele falou, pô, só tá dando 101. Ele começou a somar os termos equidistantes. E ele percebeu que dava a mesma soma. Então, quando ele percebeu que dava a mesma soma, o que é que eu preciso saber? Eu pego a quantidade de termos que eu tenho nessa sequência e eu começo a formar pares. As extremidades, elas vão se formando. Ou seja, se eu tenho 100 termos, eu teria quantos pares? 50. Então ele fez, pô, professor, o resultado disso aqui é 101 vezes 50. Isso aqui dá 5.050. Esse é o resultado. E ali a professora descobriu que estava diante de um gênio. Mas não é isso que é o importante. Eu estou explicando para você entender, para que você não precise decorar. Nesse caso, o que é que acontece? Se eu quero descobrir a fórmula da soma dos termos, o que foi que eu fiz? Eu peguei o primeiro termo, somei com o último termo e multipliquei pela quantidade de pares que eu tenho, n sobre 2. Se eu tenho 100 termos, eu tenho 50 pares. Se eu tenho 200 termos, eu tenho 100 pares. Então, isso aqui nada mais é do que isso aqui que ele fez, ó. A1 mais a n, 101, vezes 50, que é a quantidade de pares que ele tem. Com isso, você consegue chegar a esse pensamento aqui. Beleza? Então, a gente acabou fazendo uma revisãozinha aí de PA. Vamos resolver o problema.
agora, eu tenho x, que é uma sequência que vai de 2 até 98. Então, eu sei que, em relação a x, a razão é igual a 2. O primeiro termo é 2. O AN, que eu não sei quantos termos tem nessa sequência, é 98. É 98. O que é que acontece? Para descobrir o valor dessa soma, antes de mais nada, eu preciso descobrir quantos termos tem essa sequência. Ou seja, eu venho e faço isso. Eu aplico essa fórmula para poder descobrir a quantidade de termos. Então, eu tenho AN é igual a A1 mais N menos 1, que é a quantidade de razões, vezes a razão. O AN é o 98, o A1 é o 2, mais N menos 1, eu quero descobrir o valor de N, eu quero saber quantos termos tem essa sequência, vezes a razão, que é 2. Então, eu tenho aqui 98 igual a 2. 2 vezes N vai dar 2N. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então, isso aqui, você simplifica, 1 mais 2 com menos 2. Então, eu tenho aqui 2N é igual a 98. Então, N vai ser igual a 49. E eu consigo descobrir que essa sequência, ela tem 49 termos, certo? Ela tem 49 termos. Beleza. Feito isso, eu vou apagar esse lado aqui para que você possa acompanhar o restante. Beleza. Dito isso, eu vou descobrir o valor da soma de x. Então, a soma dos n termos, ou seja, a soma dos 49 termos de x, na verdade, vai ser igual a A1 mais AN vezes N sobre 2, que é a quantidade de pares que eu tenho. Então, soma dos 49 termos vai ser 2 mais 98 vezes, eu tenho N igual a 49, 49 dividido por 2. Então, a soma dos 49 termos serão 100 vezes 49 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual, posso simplificar, 100 dividido por 2 vai dar 50, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 50 vezes 49. Você vai multiplicar? Não, você não vai multiplicar. Em prova, você não vai perder tempo fazendo essas contas, porque ele quer um valor menos o outro. Se ele quer um valor menos o outro, provavelmente eu vou conseguir fazer algum artifício matemático para poder simplificar essa conta. Mas você não vai multiplicar, certo? Você não vai multiplicar. Nesse caso, eu vou deixar aqui que a soma dos 49 termos de x é igual a 50 vezes 49. Vou apagar agora. E vou fazer a mesma coisa para poder descobrir qual é a soma de y. Então, a n vai ser igual a A1 mais n menos 1 vezes R. O primeiro termo da sequência y é 1 e o último é 97. Então, eu tenho aqui, e a razão de um para o outro é 2. Então, R igual a 2. R igual a 2. Nesse caso, você tem o seguinte, a n é igual a, de uma forma aqui, a n na sequência y o AN na sequência y é 97. O A1 é igual a 1. A razão é 2. Eu preciso descobrir o N para aplicar na fórmula da soma. Então, dito isso, eu tenho aqui o AN é 97. O A1 é 1.
mais n menos 1 vezes a razão, que é 2. Então, eu tenho 97 é igual a 1. N vezes 2 vai dar 2n. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Então, eu tenho aqui que 97 é igual a 2n menos 1. Então, 2n é igual a 98. N é igual a 49. Então, a gente percebe que essa sequência tem o mesmo número de termos. Diante disso, a gente aplica a fórmula da soma. Então, a soma dos 49 termos de y vai ser igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, a soma dos 49 de y é igual a... O A1 vai ser 1, mais a N vai ser 97, N é 49, dividido por 2. Então, a soma dos 49 de Y vai ser igual a 98 vezes 49, dividido por 2. Posso simplificar esse 98 com esse 2, vai dar 49. Então, isso aqui vai ser igual a 49 vezes 49. Diante disso, eu tenho que a soma dos 49 termos de y vai ser igual a 49 vezes 49. Você vai multiplicar? Não. Se ele quer saber o valor de x menos y, se ele quer saber o valor de x menos y, eu tenho que x menos y é igual a 50 vezes 49 menos 49 vezes 49. Pessoal, matemática, o matemático, ele utiliza para facilitar a vida dele. Se eu multiplicasse aqui, eu estaria fazendo um trabalho desnecessário. Matemática básica. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um fator comum em evidência. Eu tenho 49 em ambos os números. Ou seja, 49 é um fator comum. Então, nesse caso, eu posso colocar o 49 em evidência. 50 vezes 49 dividido por 49 dá 50. 49 vezes 49 dividido por 49 vai dar 49. Então, x menos y vai ser igual a 49 vezes 50 menos 49 vai dar 1. Então, 49 vezes 1 vai dar quanto? 49. Alternativa B. Demorou porque eu expliquei. Mas você na prova, tendo o conhecimento passo a passo da fórmula, você consegue fazer rapidamente isso aqui. É porque eu estou falando lento justamente para vocês acompanharem, certo? Tá tudo bem até aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Thay falou aí misericórdia. É só grande, Thay. Não tem problema Esse nenhum. é o problema. Todo mundo conseguiu acompanhar? Rangel, tá de boa? Eu tenho fé em Deus que um dia eu ainda vou ser craque assim, sabe? Sem ter medo da matemática, porque eu ainda tenho dificuldade. O curso está lá, passo a Na passo. verdade, eu fiquei só na dúvida na questão do setor, na multiplicação final aí, né? Se fosse na prova, aí eu estaria fazendo conta até agora, meu irmão. Velho, não perde tempo não, velho. Matemática é feita para facilitar a vida, pô. Não precisa fazer. Você tendo uma boa base de matemática, esses dispositivos algébricos, você simplifica na hora da prova, velho. Dificilmente você multiplica, certo? Acredito que da apostila essa seja a questão mais trabalhosa. Vamos para coisas mais simples agora, certo? Eu só queria debater essa questão. Vamos para coisas mais simples. Alguém quer falar alguma coisa? Tá de boa, né? Vamos lá. O silêncio é uma resposta, xerife. Vamos lá. Ó,
Em um mercado atacadista, cada saco de ração para aves custa R$ 25. Então, aqui nós temos o custo. Certa semana, o mercado anunciou uma promoção para compras dessa ração. E ele falou 40% de desconto no que exceder 3 sacos. Um fazendeiro comprou 10 sacos dessa ração. O fazendeiro pagou um total de... Presta atenção. O que é que o afobado vai fazer? O afobado vai fazer isso aqui, ó. Bom, se eu tenho 25, eu multiplico por 10, que foi o que eu gastei. Logo, eu sei que eu gastei R$ 250. Se ele teve um desconto de 40%, ele vem fazer isso aqui, ó, 40% de 250. 40% de 250 é 0,4 vezes 250, porque você sabe que o de, o do ou o da, ele vira uma multiplicação, ele vira um produto. Então, 40% é 40 sobre 100, isso aqui vai dar 0,4, certo? Então, você pode fazer aqui 4 sobre 10 vezes 250. Isso aqui corta, ou seja, beleza, o meu desconto vai ser de R$ 100. Se eu gastei 250 e tive desconto de R$ 100, eu gastei R$ 150. Ele vem aqui, marca e erra. Porque, como diz, Angel, o aluno ele é, por definição, um ser sem luz. Ele não lê o enunciado. Observe. Ele falou que ele precisa ter 40% de desconto, mas no que exceder 3 sacos. Ou seja, ele vai pagar 3 sacos sem desconto e ele vai pagar o restante com desconto. Então, a questão toda desse problema de porcentagem é esse. É no que tange a exceder 3 sacos. Beleza. O que é que acontece? Eu sei que no total eu gasto 250. 3 sacos vezes 25 vai custar para mim 75. 75. 7 vezes 25 vai ser igual a 175. 175. Os 40% não é sobre o valor total de 250. Os 40% é sobre o que excedeu 3 sacos, que nesse caso foi o 175. Então, nesse caso, nós temos 40% de 175. Então, 0,4 vezes 17,5. Então, isso aqui vai ser igual a 34, 68, 75. Beleza? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. 75. Beleza? Então, dá 4 vezes 17, última forma aqui nessa vírgula. Isso aqui vai dar... Fazendo aqui com mais calma. Isso aqui vai dar 4 vezes 17,5. Porque o 10 passa com a vírgula. Então, 4 vezes 17,5 vai dar para mim 75. 75? Não. Dá 68, 70. 70 reais.
34,68 mais 2, R$70. R$70. Então, essa é o valor que eu tenho de desconto. Se eu tenho 250 e eu gastei R$70, ou melhor, tive o desconto de R$70, eu gastei, portanto, R$180. Letra C. R$180. Todo mundo beleza? Viram o erro? O silêncio é uma resposta. E aí? Eu estou aqui raciocinando aqui. Conseguiu acompanhar aí, Rangel? Conseguiu, Catarina? Luana? Consegui. Beleza. Eu ia começar errado, né? Porque quando eu li, eu achei que 2 sacos não entrariam na promoção. Só 8 sacos entrariam na promoção. Mas depois que você resolveu, eu consegui entender. Entendi. Nesse caso, nós temos o desconto no que N maior que 3. No que exceder 3 sacos. Certo? Beleza. Vou continuar, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Em uma pesquisa realizada sobre o consumo regular de alimentos, foi constatado que 5% dos entrevistados não consomem regularmente nem legumes e nem verduras. 60% dos entrevistados consomem regularmente legumes. 47% dos entrevistados consomem regularmente verduras. A porcentagem de entrevistados que consomem regularmente tanto legumes quanto verduras. Eu sempre tive, no início, quando eu comecei a estudar, né? Lá 2014, mais ou menos, eu nunca entendia o porquê que essa soma ela dava maior do que a quantidade total. Observe, eu tenho 5%, eu tenho 60% e 47%. Se você somar 5 mais 60 mais 47, eu tenho que isso aqui é igual a 112. 60 mais 47 vai dar 107, 107 mais 5, 112. Como é que isso aqui, velho, vai dar 112%, pô? Se o total que eu tenho é 100%. E aqui a gente entra num aspecto e numa margem de erro muito comum em problemas como esse. Angel, vou pedir sua participação aqui agora e o seguinte questionamento. Se você gosta de matemática e física, você gosta das duas disciplinas, certo? E eu chego para você e falo o seguinte, Rangel, você gosta de matemática? O que é que você me responderia? Eu gosto de matemática e física. Você responderia, se eu perguntasse para você que gosta de matemática, você falaria que gosta, correto? Você falaria que você gosta. Então, o que é que acontece? Se eu chego para você, só que você gosta de matemática e física, só que você gosta também de matemática, e você gosta de física. A questão toda é que você gosta das duas matérias. E é exatamente esse o problema que entra aqui. Porque quando eu falo que o entrevistado ele consome legumes e o outro os outros entrevistados consomem verduras, existe uma porcentagem desses aí que consomem legumes e verduras. Como é que matematicamente eu resolveria isso? Dessa forma. Anuncio aqui a presença nessa aula do professor Alisson Carvalho, o Fala ilustre. no mestre, Céu Beleza, Cara. meu irmão? Boa noite, Catarina, Thay, Júlio César, Luana. Esse é o melhor padrão, viu, meu irmão? Então eu tenho aqui, ó, legumes e verduras, certo? Legumes e verduras. O que é que acontece? Vocês conseguem observar que desse conjunto aqui de legumes,
Existe o pessoal que gosta somente de legumes e existe o pessoal que gosta de legumes e verduras. Da mesma forma, olha o que acontece. Eu tenho desse conjunto o pessoal que gosta somente de verdura e o pessoal que gosta de legumes e verduras. A grande questão é que a porcentagem ela dá maior porque eu estou somando essa parte aqui, ó, 2 vezes. Eu estou somando essa interseção 2 vezes. Ou seja, eu estou contando o mesmo elemento mais de uma vez. Voltando para o exemplo do Júlio, ele gosta de matemática e física, ele não gosta somente de matemática. Ele não gosta somente de física. Então, quando eu pergunto para ele, Júlio, você gosta de matemática? Ele fala, gosto. Ele está entrando aqui, ó, nessa interseção. E quando eu falo, Júlio, você gosta de física? Gosto também. Eu estou contando Júlio 2 vezes. Então, como é que eu corrijo isso? Nesse caso, em problemas de conjuntos, você sempre... Olha, em matemática é difícil você falar isso. Você sempre vai começar pela interseção. Professor, eu não tenho a interseção. Coloca uma letra, mas vai começar pela interseção. E por que você vai fazer isso? Porque dessa forma eu vou contar, eu vou corrigir o erro de contar o mesmo elemento mais de uma vez. Então, nesse caso, nós temos aqui legumes, verduras. Se eu tenho 5% que não come nenhum nem outro, eles estão fora. Então, eles fazem parte do conjunto de fora aqui. Então, nós temos 5%. Certo? Eu não sei a porcentagem que consome legumes e verduras. Então, eu coloco uma letra, X. E agora eu vou corrigir. Por quê? Dos 60%, eu tenho aqueles que comem somente legumes, mais os que comem legumes e verduras. E os que têm verduras aqui, né, a porcentagem, nós temos os que comem somente verduras, mais os que comem legumes e verduras. Quando eu coloco isso aqui, esse X, eu vou subtrair, ou seja, dessa porcentagem total, eu subtraio a interseção. Por que eu vou subtrair a interseção? Porque a partir do momento que você subtrai a interseção, você tira isso aqui. E você, o que resta é o que gosta somente de uma coisa. Então, 60% é o meu total. Logo, aqui eu tenho 60 menos X. Do outro lado, eu tenho 47. Então, eu tenho aqui 47 menos X. E isso aqui tem que ser igual ao meu 100%. E ele me pergunta qual é a porcentagem de entrevistados que consomem regularmente tanto legumes quanto verduras. Então, nesse caso, nós temos o seguinte: essa porcentagem aqui tem que ser igual a 100%. Então, nesse caso, nós temos 60% menos X, mais X, mais 47% menos X, mais 5%. Isso aqui tem que ser igual a 100%. Então, menos X vai embora com mais X. 47 mais 60 mais 5, a gente já viu ali em cima que dá 112. Menos X. Isso aqui é igual a 100%, certo? Isso aqui é 112%. Então, menos X vai ser igual a 100% menos 112%. Então, menos X vai ser igual a menos 12%. Isso aqui vai ser igual, portanto, a 12%. Alternativa B como resposta. Tranquilo? Todo mundo aí de boa?
Falei rápido, ou deu para acompanhar tranquilo? Pronto, excelente, coisa boa. Vamos seguir. Alberto, quer falar alguma coisa, meu irmão? Nada, meu mestre. Só apreciando aqui essa aula excelente. Vai para cima. Beleza, meu peixe, vamos lá. Olha só a questão que a FGV cobrou, véio. Ela botou aqui, um corretor de imóveis informou a um cliente que determinado apartamento tem 52 metros de área útil, 52 metros quadrados de área útil. Porém, o cliente deseja obter essa informação em centímetro quadrado. Qual o valor que o cliente vai obter? Você fala assim, tranquilo, professor. Se eu tenho de metro e eu quero transformar para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, 52 vezes 100, você vem aqui e marca aqui, ó, 5.200. Letra C. Você marca e erra. Porque o aluno, ele é, por definição, um C sem luz. Por quê? Ô, Daniel, eu já estou com isso na cabeça já. O C sem luz, eu não sou C sem luz. Mas entenda, você vai melhorando isso, é só o jargão, não é não, Rangel? Observe. Pois é. Observe. Aqui nós temos um problema. Nós temos metro quadrado, certo? Metro quadrado e centímetro quadrado. Quando eu tenho medidas quadráticas, essa transformação ela é diferente da medida linear. Se eu tenho medida linear, nesse caso, se eu tenho 1 metro, certo? Eu vou multiplicar por 10 e dividir por 10. Mas se eu tenho 1 metro quadrado, você tem que multiplicar por 100 e dividir por 100. E se eu tenho 1 metro cúbico, eu multiplico por 1.000 e divido por 1.000. Então, nesse caso, o que é que acontece? Você tem aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Nesse caso, para descer a escada é mais fácil. Se para descer a escada é mais fácil, você ganha velocidade. Então, descendo a escada, você multiplica. E subindo a escada, você perde velocidade. Logo, você divide. Divide e multiplica por quanto, professor? É metro quadrado, não é? Se é metro quadrado, você multiplica por 100 e divide por 100. Então, eu tenho aqui por 100. Beleza. Então, se está em metro quadrado, 52 metros quadrados, e eu quero transformar para centímetro, basta que eu multiplique por 100 duas vezes consecutivas. Então, o que é que acontece? 52 vezes 100 vezes 100 centímetros quadrados. 52,000. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Logo, nós chegamos na alternativa A. Você percebe que a FGV, a gente já falou sobre vários possíveis erros aqui. E a FGV sempre tem uma questão, uma alternativa, na verdade, prevendo o erro do aluno. E é por isso que a gente usa a brincadeira, Thay. Para que você não caia nisso. Certo? Tem uma canção que fala assim, ó. Um homem sem luz é chamado de aluno. Prepara a carcaça que vai começar o curso. Então, ó, a gente já discutiu vários erros. A gente discutiu o erro nessa questão.
A gente discutiu não um erro nessa questão, mas você percebe que várias questões da FGV vêm prevendo um erro do aluno. Sempre é assim. E é nosso papel mostrar para você esse possível erro para que você não cometa na hora da prova. Isso, na minha opinião, é mais importante do que somente mostrar a forma certa de fazer a questão. Seria muito menos trabalhoso para mim, inclusive. Mas mostrando para você aonde você pode errar, você fala, pô, aqui eu não posso cometer isso. E aí fica mais fácil. Essa questão aqui, todo mundo de boa? Tranquilidade? Eu só fico na dúvida de encontrar os centímetros, metro, é? Ele está em metro e ele quer transformar para centímetro. Tá aí, a transformação, ela funciona assim, olha. Isso aqui é para você aprender. Então, nós temos aqui, ó, você faz uma escada com todos os prefixos do metro. Então, nós temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, que é decímetro, centímetro e milímetro. Quando você faz essa transformação, para cada degrau que você desce a escada, você vai multiplicar. E para cada degrau que você subir a escada, Vai dividir. você vai dividir. Então, aqui você divide, certo? E divide por quanto, professor? Você vai ter que olhar o expoente. Se for 1, você vai multiplicar e dividir por 10. Se for 2, isso aqui é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Isso aqui vai dar 100. Então, ao invés de você multiplicar ou dividir por 10, você vai multiplicar e dividir por 100. E se for metro cúbico, isso aqui é a mesma coisa que 10 à terceira, que vai ser 1000, porque são 3 dimensões. Então, nesse caso, você vai multiplicar por 1000 e dividir por 1000. Mas o dispositivo é o mesmo, você só vai olhar o expoente que está. Entendi. Certo? Entendi. Obrigadão. Valeu. Olha só, questãozinha de matemática básica. Critérios de divisibilidade em MMC. E aí ele falou o seguinte: assinale as afirmativas a seguir, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro para verdadeira e F para falso. Observe, o número 213 é múltiplo de 3. Quando a questão fala assim, olha, professor, é múltiplo. Múltiplo é a mesma coisa de ser divisível. E ser divisível significa para mim que o resto ele tem que ser 0. E como é que eu sei que um número é ou não divisível por 3? Você vai somar os algarismos desse número. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, 213. Os algarismos que eu tenho aqui é 2, 1 e 3. Então, eu tenho aqui 2 mais 1 mais 3. Se essa soma resultar em um número divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, ó, 2 mais 1 vai dar 3. 3 mais 3 vai dar 6. Ou seja, Deus soma 3. Se Deus soma 3, isso aqui significa dizer que 213 é divisível por 3. Se é divisível, é múltiplo. Então, verdadeiro para essa alternativa aqui. O professor me deu um outro exemplo. Por exemplo, um número aqui, ó, 1, 1, 1. É divisível por 3? O professor teria que fazer divisão. Não, não precisa fazer divisão. Somos algarismos.
Eu tenho aqui, ó, 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 6 vezes. Isso aqui é igual a 6. Logo, se esse número aqui for divisível por 6, por 3, esse número também é. Agora, por exemplo, se eu tenho aqui 2, 2, 3. Eu tenho aqui 2 mais 2 mais 3. Isso aqui dá 4 mais 3, que vai dar 7. Esse número aqui é divisível por 3? Não é. Então, esse número também não é. Professor, isso funciona sempre? Funciona sempre. Porque isso aqui é critério de divisibilidade. Certo? Então, para essa alternativa aqui, ó, verdadeiro. Observe uma coisa. Ser divisor nem sempre vai implicar que é divisível. Porque ser divisor pode implicar para mim um resto diferente de zero. Mas ser divisível tem que implicar para mim um resto igual a zero. Beleza? Um resto igual a zero. Observe a afirmativa de baixo. O número 12 é divisor de 108. Se eu decompor o 12, eu posso escrever o 12 como 4 vezes 3. Se eu estou falando de um número composto, certo? Como é o caso do 12, um número composto é um número que é oriundo do produto de números primos. 4 não é um número primo, professor, mas 4 é 2 vezes 2. Então, nós temos aí o 2 duas vezes, que são números primos. E aí, o que é que acontece? Para descobrir se 108 é divisor de 12, obrigatoriamente, o 108 tem que ser divisível por 4 e tem que ser divisível por 3. O critério de divisibilidade por 3 nós já discutimos. Então, 108 vai ser igual a 1 mais 0 mais 8, que vai ser igual a 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 108 é divisível por 3. E por 4, professor, toda vez que você quiser descobrir se um número é ou não divisível por 4, você vai pegar os dois últimos algarismos e ver se esse número é divisível por 4. Então, se eu tenho o número 108, eu pego os dois últimos algarismos, 0, 8. O número 08, vulgo 8, é divisível por 4? É. Só isso? É, só isso. Então, se eu tenho 2064, esse número é divisível por 4? 64 é divisível por 4? É. Então, esse número também é divisível por 4. Simples assim. Bom, Júlio. Gosto assim. Bora lá. Excelente. Muito bom. Olha só. O que é que acontece? Verdadeiro. E ele fala aqui, ó, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 é o número 24. Bora ver se isso é verdade. Ele está me pedindo um MMC entre 4 e 6. Então, se eu quero um MMC entre 4 e 6, eu faço 2. Eu vou fazer a fatoração simultânea. Então, vai dar 2, 3. 2, 1, 3. 3, 1 e 1. Ou seja, o MMC entre 4 e 6 vai ser o produto. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Ou seja, o menor múltiplo comum entre 4 e 6 não é o número 24, é o número 12. Logo, alternativa falsa. Ou seja, alternativa D, como
Porra, Maioria errada aqui. irmão, você caiu na noite de bacana, irmão. Não faça isso. É igual a gente, agoniado na hora da prova lá. Exatamente, velho. Rapidão, quando chega em casa, não, não é possível. Júlio, mas é excelente, isso aqui é excelente, Júlio. Certo? E A gente o brinca massa, assim, mas isso aqui é excelente, cara. Porque o ambiente é esse aqui mesmo. Não tem problema nenhum. e massa, velho. Eu prefiro que o aluno participe da aula. E, Exato. velho, eu tinha um professor no ensino médio. Ele sempre tirava a dúvida da gente na hora da prova. Sempre, sempre, de matemática. Porque ele falava que o aspecto emocional ali fazia com que o aluno aprendesse mais. E isso era verdade. Então, o que é que acontece aqui? Toda vez agora que você for fazer uma questão dessa, você vai pensar duas vezes antes de marcar. Com certeza. Entendeu? Então é esse o intuito da aula, pô. Você já ganhou a aula, pô. O cara acha que a questão fácil demais, vai se empolga. Quando olha, errado. O massa é que existem dois tipos de erro, né? Que é aquele por não saber o conteúdo e aquele por falta de atenção. Interessante que foi por falta de atenção aí, que eu sei que você sabe fazer MMC. Isso é massa. Exatamente. É por isso que o aluno, ele é, por definição, continue. Vamos lá. Vamos lá fazer a DGI aqui para a gente poder finalizar nossa aula sem prolongar muito. Olha só. Átila fez 30% de uma tarefa trabalhando 4 horas por dia durante 3 dias. Se trabalhar com a mesma eficiência, isso aqui é primordial, cara. Com a mesma eficiência, 8 horas por dia durante 2 dias, a porcentagem da tarefa que Átila fará será igual a. Vamos lá, nós temos aqui um exemplo de regra de 3 composta. O que é a regra de 3 composta, professor? É quando eu tenho mais de um fator alterando a minha variável. Nesse caso aqui, você consegue observar, né, a porcentagem da tarefa. Nós temos aqui a quantidade de horas e os dias. Certo? A quantidade de horas e os dias. Então, você percebe que existem mais de uma variável. É a primeira coisa. Ou seja, você se deparou com um problema de regra de 3 composta. Diante disso, você vai analisar o seguinte. Você vai analisar se as grandezas elas interferem diretamente ou inversamente. Professor, e como é que eu sei que uma grandeza ela é diretamente ou inversamente? Vulgarmente falando, sem casteagem matemática. Basicamente é o seguinte, quando eu tenho uma grandeza afetando diretamente, é quando uma está crescendo, a outra também está crescendo. Ou, se uma está diminuindo, a outra também estará diminuindo. E inversamente, professor, você terá, quando uma estiver crescendo, a outra vai estar diminuindo. Obrigatoriamente, se uma estiver diminuindo, a outra vai estar crescendo. Então, basicamente, é esse o critério que você vai analisar. Beleza. Ele falou 30% de uma tarefa. 30% de uma tarefa. Eu não sei que tarefa é essa, chamo de X. Então, se eu tenho 30% de alguma coisa, é 30% vezes alguma coisa. Então, 30% a gente já viu que é 0,3. Então, nós temos aqui 0,3x. Trabalhando 4 horas por dia durante 3 dias. E ele falou, olha, se ele trabalhar com a mesma eficiência, 8 horas por dia durante 2 dias,
Qual vai ser a porcentagem da tarefa? Você montou o esqueleto. Montado o esqueleto, você vai analisar o aspecto de diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos lá. Se eu tenho mais quantidades de hora, eu consigo completar mais porcentagem da tarefa ou menos porcentagem da tarefa? Eu consigo completar mais porcentagem da tarefa. Ou seja, se eu tenho mais horas, eu tenho mais porcentagem da tarefa. Ou seja, a porcentagem da tarefa e a quantidade de horas seguem uma relação diretamente proporcional. Então, nós temos aqui o seguinte: 0,3x sobre k é igual, você vai montar o esqueleto dessa forma, 4 sobre 8. Se você mantém diretamente proporcional, tá vendo? Você vai manter a fração do jeito que está. E se for inversamente, professor, você vai inverter. Inversamente, inverte. Inversamente, inverte. Inversamente, inverte. Eu vou falar de novo, novamente, mais uma vez, para não ser redundante. Inversamente, inverte. Se for diretamente, mantém. Vamos analisar a outra. Se eu tenho menos dias agora, eu consigo concluir menos porcentagem da tarefa ou mais porcentagem da tarefa? Eu vou completar menos porcentagem da tarefa. Ou seja, dias e porcentagem da tarefa mantém ainda uma relação diretamente proporcional. Então, se mantém uma relação diretamente proporcional, eu mantenho a fração do jeito que está. Então, 3 sobre 2. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, eu posso simplificar esse 4 com esse 8. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Então, isso aqui eu tenho 0,3x dividido por k é igual a 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Eu posso simplificar esse 0,3 com esse 3. 0,3 dividido por 3 vai dar 0,1. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, isso aqui vai ser igual a 0,1x sobre k é igual a 1 quarto. Então, k é igual a 0,4x. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. 0,4x é a mesma coisa que falar 40% de x. Então, nós temos a resposta aqui como 40%. Tranquilidade? Alguém ficou com alguma dúvida? Pronto. Excelente. Então, pessoal, nós falamos hoje sobre PA, certo? Porcentagem, problemas envolvendo conjuntos, transformação de medidas, matemática básica, critérios de divisibilidade e MMC e regra de três composta. Assuntos que possuem uma grande possibilidade de estar na sua prova, certo? Matemática básica é fundamental. Então, se fortaleçam, porque assim fica mais fácil de galgar os degraus maiores. E aqui nós finalizamos a nossa aula, né? Alisson, quer falar alguma coisa, meu irmão? Cara, parabéns aí pela seleção de conteúdos, né, da Banca FGV. Vocês que vão fazer a prova da Polícia Penal da Bahia, com certeza precisa saber, no mínimo, os assuntos que foram aqui trabalhados, que são de grande incidência na parte de matemática. A gente sabe que o edital de raciocínio lógico matemático da Polícia Penal da Bahia veio aqui diversificando tanto a parte de raciocínio lógico quanto de matemática. Daniel está entregando aí a vocês, né, o que vocês precisam levar para a hora da prova. Na parte da lógica, a gente vai dar continuidade ali, pegando elementos que são importantes
para a banca FGV, beleza? Então, no mais, Dan, era isso aí, parabéns pela aula. Essa aula aqui a gente vai subir para a plataforma. Vocês que não conhecem, depois eu vou estar aqui mostrando, né, compartilhando a tela para passar a conhecer. Vou deixar a Daniel finalizar a aula. E quem quiser dar uma olhadinha aí como é que está ficando o nosso projeto, eu vou estar transmitindo a tela aqui no finalzinho, beleza? Tranquilidade, meu irmão. Por mim aqui está finalizada a aula densa, certo? A gente falou de vários conteúdos ali, mas acredito que acima disso aqui, a absorção não seria tão eficiente. Então, se vocês conseguiram acompanhar até aqui, tudo ótimo.